Atenção, atenção, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. O podcast da Carry On que vai falar sobre o setor da saúde. E hoje eu estou aqui com a Fernanda e também com uma convidada extremamente especial. Nós estamos extremamente felizes de ter a doutora Cláudia aqui com a gente, né, Fernanda? Exato, hoje a gente vai entrevistar a doutora Cláudia Navarro, que além de uma médica, cientista, também teve uma carreira na gestão pública. Cláudia, conta um pouquinho de você para nós. Bom, primeiro agradecer vocês o convite por estar aqui. Sou médica de formação, formei na UFMG, fiz minha residência médica em ginecologia e obstetrícia, também no Hospital das Clínicas, onde em seguida fiz meu mestrado, meu doutorado, e apesar de exercer ginecologia e obstetrícia por uns anos, já tem um tempo que eu trabalho só com reprodução assistida. Então, eu tenho uma clínica de reprodução humana e, atualmente, do ponto de vista profissional, eu atuo só em reprodução humana mesmo. Apesar de sentir muita falta dos partos, dos pré-natais, das conversas ginecológicas, mas é uma questão de opção mesmo, me dedicar à reprodução. Muito legal. E, obviamente, que antes de você conceituar a sua carreira, teve o começo, né? Sim. E os nossos ouvintes são muito recém-formados, que estão entrando no mercado agora. Como que foi quando você entrou no mercado, as suas primeiras vivências na medicina? Bom, eu não tinha nenhum médico na família, então não houve essa questão essa facilidade de que meu pai é médico, minha mãe é médica, então é mais fácil para mim. Eu comecei do zero mesmo. Mas meu marido também é ginecologista e ele, sim, já tinha um pouco mais de tempo de formado quando nós nos casamos. Eu formei e casei no mesmo ano. Mas comecei como todo médico, dando plantões, atendendo em hospitais. Eu trabalhei muitos anos no Semper. Naquela época, o Semper tinha um movimento muito grande de ambulatório, então eu atendia as pacientes no Semper e elas acabavam me procurando no consultório particular depois. E depois fui para essa carreira de tanta carreira acadêmica lá dentro do próprio Hospital das Clínicas, onde eu participei da formação do Laboratório de Reprodução Humana, professor Haroldo Camargos. Eu estava acabando a residência quando o laboratório foi montado. O professor Haroldo, ele é um dos pioneiros em reprodução no Brasil, ficou 4 anos na Inglaterra, trabalhou com o médico que fez o primeiro bebê de proveta do mundo, na equipe, né, do Dr. Edward, que foi responsável pelo nascimento da Louisa Brown, nosso primeiro bebê de proveta. E a partir daí, quando eu estava acabando a residência, eu já percebi um apelo para a vida associativa da medicina. E exatamente no segundo ano de residente, o professor Haroldo, que então era o presidente da Sociedade de Ginecologia, me convidou para presidir o Comitê de Residência Médica. E a partir daí eu não saí mais, ocupei vários cargos na diretoria da SOGMIG, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Minas Gerais, até chegar a presidente. E, assim, em 60, quando eu fui presidente, a sociedade estava completando 60 anos. E apesar de ser uma sociedade dos médicos que cuidam da mulher, nunca havia tido uma presidente mulher na sociedade. Então, assim... Pioneirismo. Pioneira, exato. E nós falando disso para nós, mulheres jovens que estamos correndo atrás do nosso lugar, é muito bom. E eu imagino que para você ser a primeira, teve suas dificuldades, né? Como que foi? Ou foi muito natural? Não, eu diria que foi natural, mas foi a primeira eleição da SOGMIG, única até hoje, em que teve disputa. Foram 2 chapas. Até então, era sempre chapa única. E quando eu fui, quando eu me candidatei, já era da diretoria, tinha um apoio enorme de todo mundo, mesmo pessoal do interior também, mas teve um outro candidato, uma outra chapa, e a nossa chapa venceu com mais de 75% dos votos. Logo depois
só para a gente tentar enquadrar, logo depois, 20 anos depois, eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Minas. E foi quando o Conselho também fez 60 anos e eu também fui a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do Conselho Regional de Medicina. Mas eu acredito que ocupar esses cargos não é, hora nenhuma eu pensei, eu vou ser a primeira mulher. Não, eu acho que isso tudo é uma consequência do que a gente faz. Eu ocupei todos os cargos, vários cargos na diretoria da Sojmig e acredito que, independente de ser mulher, eu merecia estar ali no lugar de presidente. Com certeza. E no Conselho, a mesma coisa. Eu fui conselheira do Conselho Regional de Medicina durante 14 anos, saí para assumir a Secretaria Municipal de Saúde e quando tinha uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava no corpo de conselheira, eu fui eleita pelos meus pares e presidi o Conselho Regional de Medicina. Foi uma época difícil, época de pandemia, a gente tendo que acolher e socorrer os nossos colegas médicos, muita dúvida, ninguém sabia o que estava acontecendo, como deveria se portar, como deveria se paramentar para poder atender um paciente com Covid. Foi desafiador, mas eu diria que foram ótimas experiências. Legal. Me conta, então, duas coisas, né, que eu adorei essa conversa até então. Como que ganha uma eleição? Né? Não sei exatamente como que é, mas como que é a eleição para o Conselho Regional de Medicina? Você viajou Minas, você conversou com subseções, com conselheiros diversos, foi um voto já por indicação? Como que foi essa eleição? Na verdade, a eleição é para a chapa, ela ocorre de 5 em 5 anos, nós vamos ter eleição esse ano, em agosto, e qualquer médico que esteja inscrito, que não tenha nenhuma denúncia já julgada e tramitada em que ele foi apenado, ele pode se candidatar. Então, é um grupo de 40 médicos, montam uma chapa e aquele grupo vai para as eleições. Então, realmente, assim, mas não é um trabalho de que nós vamos nos candidatar agora, então 6 meses antes você vai começar a fazer a sua campanha, digamos assim. Na verdade, todo um conhecimento entre seus pares, porque são hoje acredito que nós temos mais de 60 mil médicos ativos, então as pessoas são muito bem informadas hoje, e então eles sabem o que é a sua vida. Então, não adianta você chegar, querer fazer uma campanha, querer falar que você vai fazer isso, que você vai agir de determinada maneira, se o seu passado não mostra isso. Então, na realidade, eu acho que o que ganha a eleição é uma vida profissional e não apenas 6 meses de campanha. E o relacionamento também com os pares, né? Pois exato. Exatamente. Então, voltando à eleição do Conselho para uma chapa de 40, onde depois nós temos 2 indicações da Associação Médica de Minas Gerais, que geralmente é um conselheiro do interior, um conselheiro daqui. Esses conselheiros, eles entram já depois que a chapa foi eleita. Então, na verdade, são 42 conselheiros. E dentro desse grupo, são 60 meses de mandato, 5 anos. Então, são 3 diretorias. A diretoria, que dura 20 meses, essa é escolhida não por todos os médicos, ela é escolhida dentro do corpo de conselheiros. Dos 42. Dos 42. Então, foi isso. Eu entrei como indicação da Associação Médica na primeira vez e fui convidada para continuar, e nós passamos por 3 grandes eleições e, graças a Deus, a gente ganhou. E fui desenvolvendo meu trabalho ali dentro até que eu cheguei a presidente. Não era uma coisa que eu almejava, eu lutei por aquilo. Não, acho que foi uma consequência durante a minha atuação como conselheira do CRM. E como que é a atuação como conselheira do CRM? Quais são os tipos de demanda que você enfrenta, né, lida ao longo desse mandato? Eu acho que a maior
pergunta também, até para os médicos que estão entrando agora e não tem muita noção também do papel e da importância do CRM na defesa e no debate, não só médico, mas como político também. Eu entendo que é um órgão que também tem um viés político. Então, quais que são as funções e desafios do CRM na medicina hoje? Sim, tem um papel político, mas aqui nós não estamos falando de política partidária. Sim, é um papel, obviamente, um papel com certeza. político de defesa da classe médica. Exato. Né? O papel, o Conselho Regional de Medicina, ele é uma autarquia federal. Então, ele é quase que um órgão público mesmo. Exato. E o objetivo é exatamente você avaliar, cuidar, preservar o exercício da medicina dentro dos preceitos éticos. Eu diria que o maior aprendizado que eu tive ao ser conselheira foi não ter medo de CRM, que eu acho que é uma questão que todos os colegas novatos têm esse medo. Nossa, eu vou ser denunciado no CRM, eu vou perder meu CRM. Então, a mensagem que eu até gostaria de deixar é essa. O CRM, ele é um órgão que ele não tem absolutamente nada de corporativismo, no sentido de que se o médico precisa ser punido, ele vai ser punido. Mas, por outro lado, ele é muito sério, muito rigoroso. E é o que a gente fala, nenhum médico está livre de sofrer uma denúncia. Às vezes, até a sua relação pessoal com o seu paciente faz com que aquele paciente, por algum motivo, não está satisfeito e faça uma denúncia. Então, estar livre de denúncia, nenhum de nós estamos. Agora, saber se aquela denúncia tem fundamento, se aquilo vai virar um processo, e se você vai ser julgado, se você vai ser condenado, e qual a penalidade que você vai receber. Isso, eu digo que quem exerce a medicina com ética e com segurança, não tem problema. Vai receber denúncia, pode receber denúncia, mas é uma avaliação extremamente ética e rigorosa pelo Conselho. Não só o Conselho Regional de Medicina, mas todos os conselhos regionais e o nosso Conselho Federal de Medicina, o CFM. Com certeza. E também tem processos, né, que garantem a lisura de todas as investigações, o direito de defesa e tudo mais. Claro. Então, pode falar. Mas eu gostaria de deixar dois conselhos, principalmente para os médicos mais novos, que nunca deixem de anotar nada no prontuário. O prontuário médico é o documento que vai te resguardar em qualquer situação. Então, deu plantão, o plantão acabou, nossa, já são 6:50, eu vou embora. Não. Senta, registra tudo. Inclusive, vamos supor, eu que trabalhei na área de obstetrícia, uma criança que faleceu num plantão. Aquilo ali pode ser uma fatalidade, sem dúvida. Mas você tem que comprovar no prontuário de que você acompanhou aquela gestação, aquele trabalho de parto. Você tem que comprovar, às vezes vão pegar um médico no interior, não tem acesso a um ultrassom ali dentro do plantão. Ele tem que anotar no prontuário. Solicitei ultrassom, não está disponível. Ou um médico que trabalha no interior precisa de uma ressonância. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa, vai a julgamento e alguém pergunta, mas você não pediu por que você não pediu uma ressonância, não fez um ultrassom? Não tinha disponível. E, assim, o olhar é diferente quando você escreve que você queria solicitar um ultrassom, mas não tem aquela disponibilidade naquele momento. Então, é você anotar, registrar tudo que é feito no seu atendimento, não só no plantão. E a outra é a relação médico-paciente. Em tudo na vida, eu acho que as relações, uma boa relação pessoal é imprescindível. Acho que o médico não está aí depois de 35 anos de formado, acabei de fazer semana passada. Cada vez mais eu concluo que o médico não está aí para dar receita, para pedir exame. O médico está aí para acolher e atender aquele paciente da melhor maneira possível. Mesmo que ele não resolva aquele problema, mesmo que ele não cure aquele paciente, ele tem que dar o melhor de si. E se mostrar
e mostrar compaixão com aquela pessoa que ele está atendendo. Não simplesmente eu sou o médico, eu sei, você vai falar o que eu estou falando. Não é por aí. Com certeza. E além da sua experiência no CRM, você foi secretária de saúde de Belo Horizonte, no meio do caos da pandemia. Sim. Como que foi essa experiência? Como que foi o convite, né, para assumir esse cargo? E como que foi para você essa experiência? Sim. Na época, o prefeito Calil, ele saiu da prefeitura para concorrer a governador e o Dr. Fuad Noman, que era o vice, assumiu. Dr. Fuad também não me conhecia, mas perguntou, procurou saber, e teve uma indicação do meu nome. Eu conversei com ele algumas vezes e acabei aceitando o desafio. Eu trabalhei 30 anos no SUS, nos últimos anos só com reprodução assistida mesmo, mas eu tenho um conhecimento da área, né? E ter sido presidente de duas entidades muito grandes também me ajudaram a ter essa experiência de liderança, de gestão, e assumi. Mas na época que eu assumi, eu fui muito clara com o prefeito, falei que eu não gostaria de abandonar a clínica totalmente, que eu sabia que, obviamente, eu iria reduzir muito, mas eu não queria deixar de participar. E o prefeito foi muito claro que não era um caso de uma dedicação exclusiva, desde que eu respondesse às demandas da pasta. Uhum. E, realmente, foi um período em que estava acabando a pandemia, digamos assim, não acabando não, diminuindo a pandemia, mas estava iniciando vacina, então havia todo aquele questionamento, quem que a gente pode vacinar? Mas São Paulo, Rio de Janeiro já estão vacinando abaixo de 39 anos, Minas não está, então você tem que explicar para a população que você recebe um determinado número de vacinas, e graças a Deus a gente teve uma cobertura vacinal muito boa, então não sobrava vacina para as outras idades, uhum, né? E a questão da máscara também foi uma questão que sempre tinha muito questionamento. Volta com a máscara, não, tira a máscara. E o prefeito, ele sempre foi uma pessoa muito respeitosa pelos conhecimentos da gente. Então, ele chamava, a gente discutia, baseado em todas as estatísticas, na vigilância. E ele perguntava: a senhora acha que a gente pode tirar a máscara? E, assim, ele sempre respeitou. Falava: não, doutor Fuad, vamos continuar mais um pouco. Poderia até não ser o que ele queria, né? Assim, não seria o ideal para a cidade, do ponto de vista de praticidade mesmo. Mas ele sempre respeitou muito. Mas, realmente, chegou uma época que estava muito difícil conciliar, e eu fiz a opção pelo que realmente já tinha sido a minha opção desde o começo, né? Que é exercer a medicina. Eu nasci para atender, né? E agora estou me dedicando cada vez mais para a clínica. A gente tem uma clínica com a equipe do próprio Hospital das Clínicas. Nós somos 4 sócios, todos 4 tivemos a formação dentro do Hospital das Clínicas, em reprodução, no nosso laboratório de reprodução. E estou aí, feliz e mais tranquila, podendo me dedicar mais, inclusive, à vida pessoal também. Que é importante. Eu acho que viver não é só trabalho, de jeito nenhum. Exato. E o pessoal da medicina tende a fazer da medicina a vida, né? Sim. Trabalhar. Sim. Antes de mudar de assunto, eu queria só destacar que foi brilhante a condução de toda a equipe da saúde em relação à pandemia em Belo Horizonte, tá? Mas grande parte disso se deve ao esforço do Dr. Jackson, que me antecedeu como secretário de saúde, um momento mais crítico, um momento que nós não tínhamos leitos, um momento em que nós não tínhamos respirador, foi todo enfrentado por ele. Então, era o tridente até, né? Tinham 3, era o Dr. Jackson, e aí tinham mais 2 conselheiros médicos, não infectologistas? Não, tinha. Eu lembro de outros 2 nomes. Eu vou te explicar.
era o Dr. Jackson, que era o secretário, sim. E havia um comitê. Isso, comitê. De prevenção à Covid. Esse comitê eram 3 médicos infectologistas de renome, muito competentes, para dar uma assessoria ao Dr. Jackson, que realmente o assunto era muito novo e a situação era muito crítica. Mas esse comitê, ele foi criado já com um decreto, né, um decreto-lei municipal, em que ele tinha uma época para existir. Ele foi criado para terminar dia 31 de março de 2022. E, coincidentemente, eu assumi a secretaria, se não me engano, dia 2 ou 3 de abril. E houve uma resistência inicial ao meu nome, porque existia essa ligação com o CRM e algumas pessoas entendiam que seria o CRM dentro, que seria uma atuação que eu iria atuar como médica apenas. Sim. E eu sempre deixei isso muito claro. E, assim, infelizmente, que as notícias contra, elas fazem muito mais barulho do que a favor. Inclusive, teve um manifesto assinado por 4 vereadores, mais os outros 20 e tantos vereadores, 30 e poucos vereadores mandaram carta para o prefeito me apoiando. Eu sempre tive relacionamento excelente com a Câmara e toda essa questão, eu acho que ficou muito clara logo que eu comecei os meus trabalhos, de que de maneira nenhuma eu estava ali como CRM. Eu acho que isso é uma questão de personalidade mesmo, é uma questão de caráter. A partir do momento que eu estava no CRM, eu era CRM. E a partir do momento que eu estava na secretaria, eu era secretaria. Obviamente, eu era secretária, mas eu continuava sendo médica. Com certeza. Então, os preceitos éticos da medicina, eles continuaram sendo seguidos, mas isso seria uma coisa que eu faria independente de ter sido ou não conselheira de CRM. E isso é interessante também para provar que não tem que haver essa rivalidade, né? É óbvio que cada conselho, ou o próprio CRM, ou a Secretaria de Saúde, cada um vai defender os seus interesses, mas eles têm que coadunar, eles têm que... Um jogo onde que todas as partes têm que ser ouvidas e bem relacionadas, né? Essa resistência ao seu nome, eu acho que na prática não teve muito fundamento, a não ser um pré-conceito, um pré-julgamento. Exatamente, foi um pré-julgamento, né? Foi um pré-julgamento até por parte do Conselho Municipal de Saúde, até o sindicato não, o sindicato dos médicos, eu sempre tive um relacionamento excelente com eles, mas mesmo o Sindibel, que é o sindicato dos trabalhadores, me apoiaram muito, mas eu acho que a questão é essa, e o próprio conselho. A partir do momento que eles viram que eu não estava ali para defender médicos, eles entenderam que eles iriam me apoiar. Né? Então, o próprio conselho, eu me dava muito bem com eles, e eu acredito que uma das coisas que me ajudou foi receber todo mundo. Então, o vereador queria falar comigo, com certeza. Todo mundo que quis conversar comigo, diretores de hospitais, população, os servidores da PBH, eu sempre fui muito aberta e muito clara, que eu também nunca prometi o que eu não podia cumprir. Com certeza. Não, porque eu não posso falar, olha, amanhã nós teremos 3 pediatras de plantão em todas as UPAs. Uma coisa eu falo, olha, amanhã a gente garante que vai existir vaga de 3 pediatras, mas eu não posso prometer que aquilo vai ser cumprido, porque se nós não tivermos os profissionais, né, que a gente está falando em medicina, mas em médico, mas em qualquer parte da assistência. Então, às vezes tinha alguns questionamentos e eu falava, olha, isso não é da minha alçada, eu não prometo, mas eu prometo que eu vou levar as pessoas responsáveis para que isso seja feito. E
Tá gravado, tá? Depois, se você quiser, a gente corta. Mas é só um desabafo, porque a gente que trabalha com a saúde, eu vejo muito sensacionalismo. A Globo mesmo coloca um repórter na porta das UPAs para ficar contabilizando quantos médicos tem. Sendo que, às vezes, vocês utilizam de todos os esforços e simplesmente não tem como. Mas eles usam isso para fazer uma reportagem realmente sensacionalista e com cunho, assim, pra cutucar mesmo, sabe? Eu acho isso o fim da picada. De não saber como é difícil e usar isso para conseguir audiência e afins. Não querendo citar nenhuma rede específica de comunicação, mas, infelizmente, isso às vezes acontecia, assim. A imprensa foi muito parceira nossa, foi muito parceira minha com relação à máscara, à vacina. Eles foram muito parceiros, mas existe essa questão da mídia. Às vezes, eu assistia toda manhã, eu conseguia ouvir o Jornal da Itatiaia e um dos jornais matinais. E, às vezes, tinha, olha, o paciente está esperando na UPA, dona fulana, tem quantas horas? Eu estou aqui há 30 horas. E, assim, eu nunca deixei de checar. Imediatamente chegar na secretaria e falar, olha, o que aconteceu com a dona fulana na UPA tal. Porque a gente sabe que a demora a gente teve, né? Está tendo ainda um surto muito grande de doenças respiratórias. Então, a procura está imensa. Então, mesmo nos hospitais particulares, a gente tem uma espera muito grande. E, às vezes, no SUS, olha, mas eu falo, gente, mas 30 horas não dá. Mas se ia olhar, não, é porque ela foi na UPA, ela chegou na UPA às 3 da tarde, pegou a ficha, foi chamada às 7, às 8, tinha ido para casa e voltou no dia seguinte. Então, ela demorou, mas ela não estava quando foi chamada. Com certeza. E outra questão importante de médicos também, que às vezes reclamavam, olha, a fila de espera está enorme e só tem um médico na UPA. Não, às vezes tinha 4, 5, 6 médicos, mas tinham pacientes muito graves lá dentro, que precisavam ser acompanhados. Então, a gente não tem um médico na UPA só para aquele primeiro atendimento. A gente tem um médico que acompanha os pacientes lá dentro. Às vezes, o médico precisa até acompanhar o paciente para fazer determinado exame fora ali daquele local. Mas é impressionante como que a gente percebe que os servidores do SUS, eles são muito dedicados, muito dedicados. Então, a gente fica triste quando a gente escuta alguma coisa e fala assim, se tivesse ido pelo SUS, tinha morrido, se tivesse ido pelo... Não, nós temos profissionais em todas as áreas da saúde. Não estou falando de médicos, em todas as áreas gestoras, as áreas enfermagem, fisioterapia, psicologia, todo mundo. São pessoas que gostam muito, que realmente vestem camisa do SUS. Eu concordo plenamente. Eu diria que, por essa experiência minha, eu diria que, no mínimo, 95% dos servidores do SUS estão ali porque adoram o SUS. São apaixonados, né? A gente já entrevistou profissionais de família e comunidade, profissionais emergencistas do SAMU. Sim. Que amam mesmo, e é a motivação da vida, né? Sem dúvida. Então, e é bom a gente destacar essas histórias, esses profissionais, para que o lado bom seja visto e ouvido por mais pessoas. Mas eu acredito que, assim, a imprensa, muitas vezes, ela está no papel de provocar. Sim. Mas a questão é que nem sempre aquela provocação, né, realmente vai nos mostrar a verdade daquele momento. Mas o papel positivo da imprensa é muito bom também. Porque dá voz também, né? E dá amplitude para as informações corretas, principalmente nessa era que a gente vive de fake news e a internet e tudo mais. E eles sempre respeitaram, a imprensa sempre respeitou o serviço público, é claro, e às vezes chegam as denúncias, eles vão querer apurar, né? Mas eu diria que, em geral, assim, eu só tenho a agradecer o que a imprensa nos ajuda, do ponto de vista da medicina e da saúde em si. Com certeza. Então, uma pergunta simples, tranquila, resposta fácil de achar. Quais são os principais desafios da saúde
pública nesse contexto de prefeitura, Belo Horizonte, por exemplo? O que você, nessa experiência, você falou assim, gente, nós temos que resolver isso aqui? Olha, eu não sei te falar o principal, porque são tantos desafios. Por exemplo, a gente estava conversando antes, né, de entrar no ar aqui, pediatria. Você não consegue pediatra, às vezes, para dar um plantão no final de semana, né? Mesmo durante a semana. A gente reconhece que tem algumas limitações. A questão não é só financeira, né? É questão de condições de trabalho, que era uma coisa que a gente batalhou muito para melhorar condições de trabalho, né, de todos os profissionais da saúde. Questão de falta de recurso. Não que o executivo não disponibilize, mas existe um limite também, né? Então, existem outras coisas que precisam ser feitas do ponto de vista municipal. Então, você não pode direcionar o dinheiro todo para a saúde. Então, isso também é um problema. Eu acho muito séria a questão da saúde mental aqui, sim, em Minas. É extremamente complexo. É uma coisa que mexia muito comigo, cada caso que aparecia, e às vezes a gente não conseguia acolher da maneira que necessitaria. E aí a gente entra também na população de rua, que a gente sempre tentou fazer um trabalho junto a essa população, um trabalho preventivo, um trabalho educacional, mas grande parte dos problemas, dos desafios que a gente tem na saúde, eles não são resolvidos só na saúde. Então, entra a segurança, entra a infraestrutura... Saneamento... Tudo. Então, eu não sei te dizer qual que é o principal. Eu diria que nós temos vários desafios. Mas você considera que em Belo Horizonte... Opinião leiga, tá? Eu acho que o sistema de saúde em BH funciona muito bem, dentro das suas limitações, em relação às outras cidades do país. Você tem essa mesma visão? Tenho, sem dúvida, né? E eu diria isso em todas as esferas. Na saúde, na atenção primária, que são os centros de saúde, as equipes de saúde da família, o trabalho que é feito no território do paciente, porque é muito importante você saber como que aquele paciente vive, quais que são as condições dele, no domicílio dele mesmo, como que é aquela família, né? Então, existe um trabalho muito bom na atenção primária, atenção secundária, seriam as especialidades médicas. Infelizmente, a gente tem filas enormes, porque a demanda é muito grande, né? Mas a atenção é muito boa também. E uma coisa que aconteceu com a saúde é que nós ficamos 2 anos quase que parados, direcionados para a Covid. Então, deixamos de fazer cirurgias eletivas. Muitas vezes, muitos pacientes com uma hipertensão, um diabetes, uma doença respiratória, uma asma, deixaram de procurar o serviço de saúde porque tinham medo de procurar. As pessoas não queriam ir ao médico, ou então porque realmente não tinha aquela oferta, não tinha médico para atender naquele momento um problema mais crônico. Então, isso criou realmente assim, uma estagnação nas filas. Nos fluxos normais, né? Exatamente, foi inclusive um dos objetivos do prefeito era exatamente retomar essa questão das cirurgias eletivas, das consultas especializadas e a atenção terciária. Belo Horizonte tem excelentes hospitais, né? Então, hospitais do SUS, a gente está falando Sim. aqui especificamente de saúde pública. Então, eu acho que o município, realmente, eu vejo a saúde no município, apesar de todos os desafios, como muito satisfatória, né? Concordo. Eu também acho. Agora vamos falar do tema que eu acho fantástico, que é a reprodução humana. E como que isso surgiu, assim, o seu interesse por essa área, por estudar ela mais a fundo e, de alguma forma, também ser pioneira, né, aqui em Belo Horizonte?
Sim, como eu comecei a falar, o professor Haroldo Camargos, ele era... também foi um dos pioneiros, talvez o principal iniciador da reprodução assistida aqui em Minas, no Brasil. E quando ele voltou da Inglaterra, eu estava no 2º ano de residência, que foi quando eu comecei a trabalhar mais de perto com ele. E então é um assunto muito cativante. E eu ainda tive a sorte de ter o professor Haroldo, que é um grande amigo e um profissional de excelência. E fiz o meu mestrado com ele, fiz o doutorado com ele, fui atendendo no ambulatório do Hospital das Clínicas. Depois, o meu vínculo na Prefeitura de Belo Horizonte, os últimos 20 anos, acredito, foram só para reprodução assistida também. Então, eu era referência do município em reprodução assistida. E chega um momento da sua vida que as coisas vão caminhando. Chega um momento que, por mais que você adore obstetrícia, adore fazer um parto, realmente nunca me incomodou levantar de madrugada e ficar horas do lado de uma paciente. Eu acho que não tem sensação mais linda nesse mundo, né, que pegar uma criança. Mas você fica muito presa na obstetrícia. Você não pode viajar, você tem que estar ali num feriado, no final do ano. Então, sua família acompanha, não vai viajar com você. Foi mais nessa questão. E a própria ginecologia também, que a demanda pela reprodução foi muito alta. Então, eu não teria como dar um atendimento de qualidade, né, para todas as pacientes de ginecologia, todas as pacientes de reprodução. Então, realmente foi uma escolha pessoal e que eu realmente amo a parte. Porque como a obstetrícia, você, de uma certa maneira, traz vida também. Nossa, eu acho que na reprodução humana é muito mais forte, porque... É a solução de um problema. Às vezes a família, né? A mãe, o pai, quer muito um filho e está com dificuldade. Então, é um sopro de esperança mesmo para realizar um sonho. Então, eu acho fantástico. É fantástico, mas nós temos que lembrar que a fertilidade da raça humana é baixa. É 20%. Se você pegar 10 casais que evitam de qualquer maneira que seja e falem, olha, mês que vem a gente vai tentar engravidar, só 2 engravidam no primeiro mês. A fecundidade humana é baixa, né? Então, por mais que você tenha técnicas, por mais que você se dedique, estude, você nunca vai conseguir chegar a 100% num tratamento. Então, tem paciente que engravida numa primeira tentativa, tem paciente que vai engravidar na 4ª. Isso está relacionado com a idade. Então, eu queria deixar um alerta aqui, gente. A idade da mulher é fundamental para a gravidez. Então, não vamos ficar deixando. É claro que eu sempre falo, filho é na hora certa, né? Com a pessoa certa, na hora certa. Mas ainda não existe nada que a gente possa fazer na prática para rejuvenescer os nossos óvulos. O que a gente tem hoje, que é uma grande esperança, que realmente é uma segurança muito grande, é a preservação através do congelamento de óvulos, né? Mas lembrando que não é uma garantia 100%. É claro, se você tem muitos óvulos congelados, você tem uma chance muito grande de conseguir uma gravidez depois, né? Mas não ficar adiando. Saber que não, olha, eu fiz botox, eu tô com carinha de 30, mas eu tô com 42. A chance diminuiu muito. Então, não vão ficar demorando, não. Porque a gente sempre vai ter um objetivo maior, a gente vai querer a cobertura, a gente vai querer um mês em Paris, a gente vai querer o carro mais caro que tem. Então, não vão esperar isso, não, porque nada disso vai sair do lugar. Mas o seu ovário não para de envelhecer. Então, responde. Qual que é a idade? É isso que eu ia perguntar. Para uma mulher de 30 que está na dúvida, qual que é a idade máxima? Não só a idade máxima, mas dá um panorama dessa meia-idade. Como que acontece? Sim. Considerando uma mulher, 30 anos, que estou nessa dúvida. Não, tá muito nova. Aqui tá tranquilo. Não, a questão é a seguinte. A mulher nasce com um determinado número de óvulos e nunca mais ela produz. É diferente do espermatozoide. O espermatozoide mais velho do homem tem 90 dias. Ele está sempre renovando. Agora, a mulher, ela não produz mais óvulos depois que
ela nasce e vai perdendo. E ela vai perdendo numa velocidade até em torno dos 30 e poucos anos. Em torno de 35, perde mais rápido. E depois dos 37, despenca. Não só a reserva, a quantidade de óvulos, mas a qualidade daqueles óvulos também. Por isso que, depois de determinada idade, aumenta muito a chance de você ter um aborto. Por quê? Porque aquele óvulo gerou um embrião que não é de muita qualidade. Aquele embrião não implantou. Ou aquele embrião implantou, mas acabou num aborto. Né? Ou a criança nasceu, mas com a idade existe uma chance maior de você ter alterações cromossômicas. Né? Então, é um contínuo. Mas, a partir de 35 anos, é que a gente preocupa mais. O ideal, por exemplo, qual a minha idade ideal para congelar meus óvulos? Até 34. Porque você vai estar congelando óvulos de qualidade, provavelmente. Pensando que medicina é individualização. Sim. Mas até 34 anos a gente ainda tem uma certa segurança, né? Mas, é claro, se com 32, 33 você não conseguiu, não teve oportunidade de congelar, isso não impede que você congele com 37, com 38. O importante é exatamente o médico te orientar quais que são suas chances. Naquela idade, aquela idade dos seus óvulos, quais que são suas chances? Às vezes a gente vai precisar, o ideal é que a gente tenha um maior número de óvulos congelados de uma paciente com uma idade mais avançada. Porque a gente vai precisar de muito mais óvulos dela para chegar a um embrião saudável do que óvulos de uma mulher de 30 anos. Então, talvez também até um acompanhamento, né? De uma consulta mais cedo para poder fazer um planejamento a longo prazo. E fazer, por exemplo, talvez eu não tenha interesse de congelar agora, mas talvez uma consulta agora vai me planejar para frente. Sim, isso é uma coisa que a gente tenta divulgar muito nos congressos de ginecologia também. Sim. Porque, na verdade, quem vai te acompanhar é o seu ginecologista. Então, Sim. ele tem que estar alerta para isso. Olha, a idade está chegando. Assim, é claro, com relação à reserva, a gente tem determinados marcadores que vão mostrar, olha, naquela faixa etária, eu acho que a minha reserva está boa, a minha reserva está baixa para aquela faixa etária e tal. Mas a qualidade, qualquer teste que mostre a reserva, ele está nos dando uma ideia quantitativa. Agora, a qualidade do óvulo, nós não temos nenhum exame melhor que a idade da mulher. Quer dizer o quê? Uma mulher... Eu sei que o óvulo de uma paciente de 40 anos, ele é de uma qualidade muito menor do que de um de 35. Né? Então, às vezes, eu até tenho uma de 35 que vai conseguir menos óvulos que uma de 40. Mas a qualidade está relacionada com a idade da mulher, sem dúvida. Então, tem que ter esse cuidado, sim. Sem neura, né? É claro, você está com 32 anos, tem um noivo, vai casar, quer engravidar. Obrigada. Daqui 2 anos, isso não quer dizer que você tenha que congelar seu óvulo agora, né? Mas está com 35, 36, já está casada. Vamos arrumar esse neném logo, né? Verdade. Nada mal. Quantos bebês, mais ou menos, a doutora já produziu aí? Olha, não sei te falar, porque eu realmente sou péssima para essas estatísticas. Minha pergunta é muito comum, quantos partos você já fez? Eu não sei, eu nunca anotei isso, né, gente? É muito legal, às vezes você vai num lugar, vai num aniversário, ou mesmo na própria Secretaria de Saúde, eu ia visitar centros de saúde, encontrava com algum servidor da prefeitura, doutora Cláudia, a senhora lembra, a senhora fez meu parto, ele já está com 25 anos, você assustava, Nossa, né? Senhora. Mas eu não sei, eu nunca fui isso em tudo na vida, eu acho que eu sou uma pessoa organizada, mas eu não sou uma pessoa tão planejada, toda detalhista que adota as coisas. Né, na planilha de Excel. Não. Eu não sou dessas pessoas que usam a planilha do Excel. Claro que eu tenho um planejamento em tudo na vida, mas não é aquele planejamento de planilha de Excel. Se eu fosse, né, um profissional que lidasse com isso, eu ia... Não ser rigoroso na contagem, mas eu ia ter a curiosidade para poder falar, não, eu já trouxe aí mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 10.000. Contribui efetivamente para o aumento da população. Nossa Senhora. Porque é de curiosidade, não para ter isso como uma métrica.
Mas não, pra claro, poder mas contar. Com certeza. Mas quando eu estou te colocando, isso é até uma questão de personalidade, assim, né? Eu trabalhei com médicos, tinha anestesistas que era interessante, você ia fazer um parto, o anestesista anestesiava aquela paciente, às vezes anestesista com muitos anos de formado. Falava, olha, você é 2.542 que eu anestesiei pro parto. eu achava assim, eu ficava admirada, eu acho bacana, mas eu acho que é uma questão de personalidade. Eu nunca fui uma pessoa de ficar anotando tudo, não. Eu acho que eu sou muito rápida, objetiva, então... Fase, bora passando. pra próxima. Exato. Nasceu bem? Vamos pro próximo. Muito bom. Uma dúvida que eu fiquei, que vocês têm esse trabalho de reprodução humana no Hospital das Clínicas, né? Sim. E a gente sabe que são procedimentos caros, que requerem investimentos. E como é esse trabalho na rede pública, assim? Como que vocês trabalham? Se faz acompanhamentos? Atende pelo SUS? Ou eu, por exemplo, tá na fase de estudos? Não sabia que tinha. Não está na fase de estudos, não. Belo Horizonte, mais uma vez, foi dos pioneiros com a criação do Laboratório de Reprodução Humana, né? Foi o professor Haroldo, como já falei. E, bom, gente, nós temos que falar aqui que infertilidade não é fertilização in vitro, né? Às vezes a pessoa está com uma dificuldade para engravidar. Nossa, eu vou ter que ir para a FIV. Não, nem tudo. Você tem vários passos. É claro que tem casais que você não vai ficar... Você já vai ter que ir direto para uma fertilização, dependendo da indicação, da idade da paciente, o tempo de infertilidade, mas nós temos muitas coisas, muitos tipos de tratamento, aconselhamento que podem ser realizados e são bem menos complexos que uma fertilização. A história do SUS, que o laboratório foi criado, deve ter uns 30 e poucos anos, e a gente atende, faz... Agora não, eu saí de lá também, depois que eu aposentei da prefeitura, e o laboratório tem todos os tratamentos, fertilização in vitro, inseminação, orientação de coito, doação de óvulos, mas ainda falta muita coisa, mas pelo SUS não se faz ainda a biópsia do embrião, mas... E nós temos resultados muito bons no Hospital das Clínicas, muito bons. Assim, próximos de qualquer clínica, né? Que legal. É um serviço de formação, né? A gente tem os residentes em reprodução humana, mas os residentes em reprodução já se formaram, já passaram por 3 anos de ginecologia e obstetrícia. Você obrigatoriamente tem que ter o título de ginecologista para fazer a reprodução. E mesmo assim, nada é feito pelo residente sem a presença, né, a orientação de um preceptor, né? Mas o problema é que é tão bom que hoje em dia a gente tem mais de 5.000 casais na fila esperando para a fertilização. Mas é muito legal saber que tem esse trabalho e que está dando oportunidade de vidas mais felizes, né? Com a bênção de ter um filho. Inclusive, isso é lei. Não, vocês que são advogados, a gente tem a lei do planejamento familiar, onde fala que isso está na Constituição, que o Estado tem que dar a garantia de planejar a família. Planejar a família, gente, não é ligar a trompa e dar anticoncepcional. Exato. Planejar você ajudar aquele casal que não quer ter mais filhos a não ter. E ajudar aquele que quer ter filho, mas não pode, a ter. Então, na verdade, tratamento de infertilidade, ele é lei, ele tem que existir mesmo, né? Agora, a gente tem todos esses limites porque é um tratamento extremamente caro e extremamente especializado. Então, e por ser um trabalho muito bom, modéstia à parte, sempre trabalhei lá, mas a procura é muito grande, né? Mas é muito legal a gente acompanhar aqueles casais que às vezes realmente não teriam a menor condição de fazer um tratamento particular e assim, eu acho que o acolhimento, aquilo que eu falei para as pessoas, eu vivi muito mais de perto com o Laboratório de Reprodução Humana, lá no Hospital das Clínicas, e é fantástico a dedicação dos profissionais, como que
A gente, né, me incluo, vibra com cada criança que nasce, e a mãe manda fotinha e leva pra gente ver. Muito bom. E acaba que é um celeiro de formação de ótimos profissionais. Você se formou lá, está ajudando, né? Ajudou por muito tempo a formar outros profissionais especializados e levar para o Brasil inteiro mais profissionais competentes para a área. A história da reprodução humana, ela tem, nesse sentido, já é desde quando que a gente consegue técnicas? Bom, a Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta, nasceu na Inglaterra. Eu acredito que a Luísa deve estar com uns 42 anos, mais ou menos, né? Então, e no começo, a fertilização, vamos falar especificamente da fertilização, ela começou, você coletava o óvulo, fazia uma videolaparoscopia, coletava um óvulo, aquele óvulo era fertilizado e depois transferido. Hoje a gente já usa medicamentos para estimular, para você conseguir um número maior de óvulos em um ciclo. A coleta é extremamente mais simples, ela é feita guiado, você faz um ultrassom transvaginal, ali naquela sonda do ultrassom tem uma agulha acoplada, então você vai coletar os óvulos ali pelo fundo de saco vaginal, você não tem corte, não tem nada. E a parte laboratorial também avançou muito, até durante muito tempo a fertilização realmente você colocava os óvulos junto com os espermatozoides eles penetravam, né, por conta própria nos óvulos. Um grande avanço foi exatamente a que a gente chama de ICSI, ou micromanipulação, em que você pega um óvulo e injeta, o espermatozoide injeta direto no óvulo. Então, até então, os casais em que o sêmen não era bom, que você tinha uma quantidade muito baixa, você não conseguia, mesmo através da fertilização convencional. Então, com a micromanipulação foi uma virada e hoje, né, assim, um sucesso é muito maior. Um outro avanço que foi o congelamento de embriões e atualmente congelamento de gametas. A gente falou um pouquinho aqui sobre a preservação da fertilidade ou planejamento reprodutivo, mas, na verdade, esse congelamento de óvulos começou com as pacientes oncológicas. Isso até foi minha tese de doutorado, mas da época foi em ratinhos, foi um trabalho experimental, em que nós descobrimos que os tratamentos oncológicos, principalmente a grande maioria dos quimioterápicos, eles levam à infertilidade, eles atacam as células reprodutivas e aquilo pode levar a uma infertilidade. E hoje em dia a cura do câncer é muito alta. Então, antes assim, olha, nossa, está com câncer, não, vamos curar ela tem que viver. Hoje a sobrevida é muito alta. Então, hoje a gente se preocupa com a qualidade de vida. Então, não, ela vai sobreviver. Mas como vai ser aquela qualidade de vida? E, sem dúvida, a fertilidade faz parte da sua qualidade de vida, né? Então, aí que nós começamos com o congelamento de óvulos e de sêmen também. Então, você retira os óvulos, olha, teve o diagnóstico de câncer, nós vamos ter que fazer uma quimioterapia, eu ainda vou querer ter filho, você retira aqueles óvulos, congela, e a pessoa trata, depois que curar, que já estiver liberado para engravidar, ela vai utilizar os óvulos. Muito legal. Não sabia dessa. Interessante. Não, isso eu sabia. Que eu tenho uma amiga que passou por isso. Ela foi diagnosticada e queria ser mãe, aí eles aconselharam e ela fez todo o tratamento e tudo mais. Curou do câncer, se Deus quiser, vai. Daqui a pouco tá com o neném no colo. Se Deus quiser. Eu tenho uma indicação para ela. Eu também tenho, doutora Cláudia Navarro. Com certeza. Você viu aqui no podcast. Sei que vai congelar os meus, tá tudo certo já. Tá certo. E, doutora, falando sobre isso, né? Como que tá o mercado, assim, no Brasil como um todo? É fácil conseguir bons profissionais em qualquer lugar do Brasil para ter um acompanhamento assertivo e, no final, conseguir realizar o sonho de ter um bebê? Sim, é fácil em qualquer lugar do Brasil. Hoje nós temos, mas como qualquer profissão, né? A gente tem aqueles que, infelizmente, podem não ser tão bons. Então, é importante ter, qualquer lugar que você tiver, você ter uma indicação, procurar saber se aquela pessoa, formação daquela pessoa, se ela tem o título em reprodução, né? Mas
nós temos, a reprodução cresceu muito no Brasil, porque um dos motivos é essa questão da mulher estar adiando cada vez mais a maternidade, aumenta a chance dela ter óvulos de pior qualidade, aumenta a chance dela desenvolver uma endometriose, e isso vir a atrapalhar, ter miomas, que por algum motivo vão atrapalhar também. Então, com isso, a reprodução tem aumentado, né? Esse campo tem aumentado muito. E as pessoas hoje também, elas aceitam mais o fato de tratar a infertilidade. Ou o outro lado, que isso eu percebi muito claro nos meus anos de ginecologia, que é aquele casal que realmente não quer ter filho, é uma opção do casal. E não vai ter. Não, antes a mulher, assim, era impensável a possibilidade dela não querer ter um filho, né? E hoje a gente vê vários casais que não têm filho realmente por opção. E isso é muito corajoso, que antes os casais não tinham essa coragem, né? Como também, pelo outro lado, os casais que têm dificuldade procurarem ajuda. Muitas vezes aí já ficava com a questão, não, a gente não vai querer ter filho. E hoje já procuram mais essa ajuda, né? Porque, assim, é uma população que precisa muito ser acolhida. Porque a gente está aqui conversando, quando que você, como mulher, quando criança, brincava de boneca, né, imaginava que você iria casar e não ia conseguir ter filhos, né? Assim, é uma coisa que a gente não imagina. Então, quando chega aquele momento, aquele casal não consegue, né? Que a gente sempre coloca, a infertilidade é do casal. Então, não tem a culpa, não existe culpa na infertilidade, né? E quando a gente tem uma causa da infertilidade, 40% das vezes a gente acha um fator feminino, 40% masculino. E 20% os dois têm algum problema. Então, a gente tem que estar sempre avaliando aquele casal. Então, a gente não avalia um exame, a gente não avalia a pessoa que tem aquele exame, a gente avalia a pessoa que tem aquele exame e que tem aquele parceiro ou aquela parceira, né? E ainda tem muito preconceito, assim, por exemplo, do homem, dele reconhecer que ele pode ser o problema? Sim. Primeiro que não é problema, né? Vamos falar em causa. Então, só corrigir, porque realmente é muito comum isso, né? Mas tem diminuído muito, mas ainda tem. Principalmente se ele já tem filhos anterior. Entendi. Então, às vezes, ele teve filhos com uma primeira esposa, né, uma outra parceira, mas às vezes ele pode ter tido alguma infecção, alguma coisa, mesmo que é sintomática, algum traumatismo que levou ele a ficar infértil. Então, mesmo por isso que, meu marido ele já tem filhos, então ele não vai fazer o espermograma. Não, os dois têm que fazerem, né? Mas a aceitação por parte do homem hoje é muito maior. Realmente, às vezes, o casal já chegava, isso há muitos anos, ele já chegava, já sabia da alteração do sêmen, mas nem falava. Na hora que você ia puxando, não, meu marido fez o espermograma, parece que não está muito bom, né? Mas hoje em dia, eu diria que isso é muito mais bem aceito, né? Isso é ótimo. Doutora, antes até da gente iniciar as gravações, a gente estava conversando, aí perguntei a respeito da sua clínica, né? E você falou, olha, eu não administro tanto assim, eu sou mais de cuidar da pessoa, né? De exercer a medicina. Mas em termos de negócio e tudo, o que você vislumbra para a sua clínica daqui para frente, assim? Olha, a nossa clínica é relativamente nova. Ela está fazendo 10 anos esse mês. Mas Parabéns. A nossa equipe já trabalha com reprodução há muitos anos, porque é a equipe do Hospital das Clínicas, né? O sócio sou eu, a doutora Inês, o doutor Francisco, que também são mais novos que eu, fizeram residência no Hospital das Clínicas, e a Maria das Graças, que é embriologista, até esposa do professor Haroldo. Então, tem uma experiência imensa. E a gente sempre trabalhou no Hospital das Clínicas, e até uns 12 anos atrás, o Hospital das Clínicas podia atender pacientes particulares. Então, às vezes a paciente fazia o tratamento conosco, no consultório, ultrassom e tudo, e na hora da coleta ela utilizava o Hospital das Clínicas e pagava por aquilo. Mas, de cerca de 12 anos para cá, mais ou menos, 10, nenhum hospital, todos os hospitais universitários são 100% SUS. Então, eles não podem mais trabalhar assim. Então, com isso, a gente
né? Fundou nossa clínica e tá indo muito bem, tá crescendo muito, graças a Deus, né? Mas, assim, hoje a gente sabe que é um negócio. Não dá para você ver. Ou, simplesmente você não considerar que a medicina não é mais sacerdócio, né? Antes era sacerdócio, você era médico, você poderia não cobrar de um paciente, tudo, mas ninguém te cobrava nada também. Sim. Então, assim, o médico, ele tinha tudo ele era visto, eu não diria que com mais deferência, e nem mais respeitado. Eu acho que a profissão ainda é muito respeitada hoje. Mas já não existe tanto essa questão do sacerdócio, mesmo porque a medicina ficou muito mais complexa. Você montar uma clínica de reprodução hoje, você manter uma clínica de reprodução, fazer um tratamento é extremamente caro. Então, não dá para você não pensar, né, na questão financeira. Mas a gente tem um trabalho nosso, né, um projeto social da nossa clínica, que chama Afeto, que é exatamente para casais de baixa renda. Então, assim, só aqueles casais que comprovam que realmente a renda é muito pequena, então eles vão ter um tratamento, um preço diferenciado, né? Um tratamento não, porque não existe essa diferença do ponto de vista do que vai ser usado no laboratório, o que vai... Não, isso... como vai ser a coleta, não, o tratamento é exatamente... O mesmo, né? A equipe é diferente porque a gente tem uma equipe específica para o afeto. Mas é uma maneira que a gente tem de Nossa, eu acho fantástico. Levando a medicina de ponta para as pessoas que precisam. Né? Sim, então, parabéns, parabéns. Porque é importante ver profissionais que se preocupam mesmo em levar o melhor que tem, pela sua história. Tenho plena convicção que a equipe da clínica é extremamente competente e referência, e pessoas que talvez não teriam a chance, estão tendo a chance de tratar com vocês, isso é fantástico. Mas a equipe não são só os sócios, não, tá? Eu citei aqui, mas assim, é uma engrenagem, uma clínica de infertilidade. Então, a gente tem que ter embriologistas muito competentes, graças a Deus a gente tem que ter bons enfermeiros, a gente tem que ter boas pessoas no administrativo, a gente tem que ter boas pessoas na gestão. E a gente vive isso muito bem lá na nossa clínica. A gente fala que é uma grande família mesmo, e a gente tem uma convivência ótima entre todo mundo, porque a gente reconhece também, né? Então, sem uma enfermeira de qualidade, sem uma recepcionista de qualidade, sem uma administradora de qualidade, o trabalho não dá certo. Então, o que faz um time, uma empresa de sucesso é a equipe. Ah, sem dúvida. E sábado a gente já fez uma festa junina, e assim foi a equipe toda, faltaram 2 ou 3 pessoas. Então, existe uma integração muito grande entre a gente, e acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que é um recado que fica, né, para os nossos jovens que estão entrando no mercado. É uma boa relação, um bom networking com todos os profissionais que orbitam a carreira médica e, de alguma forma, podem te ajudar. Inclusive na liderança de uma equipe de multidisciplinas. Sim, existe hierarquia. É claro que eu sempre respeitei muito a hierarquia, mas a hierarquia não é a importância. Ninguém é mais importante que ninguém em qualquer equipe, em qualquer profissão. Então, uma coisa é a hierarquia, como eu também já tive os meus superiores hierárquicos e sempre obedeci, mas o respeito, o bom relacionamento e o reconhecimento da importância do trabalho de todo mundo da equipe, isso é fundamental para o sucesso, né? Não só o sucesso em termos de resultado, mas aí entra o que você me perguntou também, né, Lucas? O sucesso como empresa. Lógico, porque não pode descartar, né? Não, você não pode, vão pegar especificamente a minha área. A gente tem que manter a qualidade, manter as nossas taxas de sucesso, mas a gente tem que pensar naquilo que é sustentável também, aquilo que pode ser feito. Com certeza. E o que é necessário, com toda a sua experiência, em todas as coisas que a gente já conversou aqui hoje, o que é necessário para ser uma boa líder?
Eu acho que é ouvir, né? Saber respeitar os outros, né? E ter muito gás em qualquer coisa. Então, assim, gostar. Você não consegue liderar se você não está fazendo aquilo que você quer, né? Agora, se você gosta daquilo, respeita quem está ali, tenta tirar o melhor de cada situação, eu acho que você consegue ser um bom líder, né? Porque líder é completamente diferente de patrão, chefe. Não é isso. O líder é aquele que consegue fazer a equipe chegar a resultados melhores, mas cada um sabendo seu valor ali dentro. E se o líder não souber o valor de cada um, não vai para frente. Dá para ver, assim, né? Claro que estamos conhecendo a doutora Cláudia aqui hoje, né? Mas dá para ver que mas foi uma das entrevistas mais legais que a gente já fez aqui. Com certeza. Sério. O engraçado é o seguinte, né? A cada semana que passa, a gente tem entrevistas mais legais que a gente vai colecionando. Não que as primeiras tenham sido ruins, mas é que o acervo vai aumentando, as experiências vão aumentando e a gente consegue tirar mais proveito de cada entrevistado que a gente tem aqui. Mas que essa tá sendo legal demais, tá? Porque você é uma profissional que passeou por várias experiências, sabe? A gente nem chegou a conversar direito sobre a parte acadêmica em termos de doutorado, mestrado. Verdade, verdade. E tem que falar um pouquinho da minha família também, né, Com gente? certeza. Apoio familiar é importantíssimo para levar. O que eu sempre faço quando eu vejo uma pessoa que faz muita coisa é aonde que encaixa a família. Meu marido é ginecologista, eu tenho só um filho que não foi para medicina, apesar dos dois pais médicos, mas é um brilhante arquiteto, modéstia à parte, em São Paulo. Está com um espaço maravilhoso na Casa da Cor de São Paulo. Tá muito bem encaminhado lá, no vinho também, né? Não, muito bom. Mas eu sempre consegui conciliar. Desde que ele era pequeno, eu nunca faltei a uma festa junina, eu nunca faltei a uma reunião de escola, nunca faltei a uma apresentação de natação, né? Mas é questão de prioridade. Você consegue, né? E hoje... Meu filho em São Paulo, o meu marido também já está numa época que não está trabalhando tanto, né? Ginecologista, ainda trabalha muito. Seu filho tem quantos anos? 31. A nossa idade. Tá lá em São Paulo. Já foi para lá fazer o curso. A Casa Cor de São Paulo é maravilhosa. Eu imagino que ele deve estar... Ele já quis ir para lá fazer o curso, quando ele resolveu fazer arquitetura, começou aqui, foi para lá, formou lá e já ficou. E hoje, uma das coisas que eu tenho me dedicado muito é para minha mãe. Minha mãe está com 89 anos, mas é uma pessoa sensacional, está super, hiper ativa ainda, se mexe na internet, faz as compras, os pagamentos, tudo por internet. Que maravilhoso! Então, eu tenho me dedicado muito a ela também, por prazer, não por necessidade, mas é muito bom poder ter, né? Hoje eu falar que eu tenho mais tempo para curti-la, para curtir meu marido, para curtir meu filho, né? Cuidar da casa, que eu adoro cozinha, adoro planta. Então, hoje eu diria que eu estou num momento muito bom, pessoal. Legal. Você acha que a família sempre foi o muro de arrimo, o suporte, para enfrentar outros desafios fora do eixo familiar? Sim, sem dúvida, né? Esse ano eu faço 35 anos de casada e, uma relação muito bacana, muito respeitosa. E se não fosse meu marido, principalmente, né, o marido, eu não teria ocupado tantos cargos como eu ocupei. Ele sempre foi sensacional em termos de apoio, de estar presente. Quando eu era mais associativa, ia representando as entidades, os eventos sempre tem um hino nacional, ele sempre ia comigo. Tem inauguração de tal lugar, é posse de diretoria da sociedade, meu marido ia comigo. Até um dia ele falou: Claudinha, nem quando eu fazia tiro de guerra eu ouvi tanto hino nacional na minha vida.
Mas estava ali, presente. Muito bacana isso, né? Esse suporte, poder contar com esse apoio familiar. E é bacana ver um marido que, às vezes, uma mulher de sucesso amedronta, né? E quando tem um marido que tem orgulho e vai e tá do lado, é fantástico, fantástico. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa vaidosa, assim, eu quero chegar a tal carro, quero ocupar. Isso não. As coisas às vezes acontecem na vida porque você tem uma disponibilidade, você tá ali na hora certa, né? Você quer fazer nunca foi o por bom. vaidade. Então, nunca foi assim. Então acho que ele sempre percebeu isso. E ele sempre percebeu que ele tá em primeiro plano. Ele tá acima de qualquer coisa. Ele, meu filho, minha mãe, meu irmão também. Sempre estão em primeiro plano. Nada é mais importante que eles, né? E eu sempre consegui conciliar. Sim. Então, entre medicina e família. Os dois. A vida... É apaixonada pela medicina. A vida, eu acho que a gente tem 3 pilares que precisam estar em equilíbrio para você ter uma vida feliz, né? É o profissional, é a família e é o lazer. Então, assim... Você tem que colocar aqueles 3 pilares. Não adianta se você está só família ou se o profissional está do lado, né? Ou você está ali na profissão família, mas não está tendo o seu lazer, o seu momento de descontração. Então, acho que... Eu acredito que eu tenha conseguido esse equilíbrio. Com certeza. Não sei. Uai, aparentemente teve, né? Conseguiu Total. demais, ué. Com certeza. Bom, você quer mandar um beijo pro seu filho, seu marido, pra sua mãe? Mãe maravilhosa. Inclusive, qual que é o nome de sua mãe? É Rita de Cássia. Dona Rita de Cássia, atenção, hein, que amanhã, dia 11 e dia 12, tem promoção na loja da Amazon, tá? Assina lá o Prime, descontos Ela sensacionais. já é a cidade do Prime. Descontos sensacionais. Eu mesmo já fiz a seleção de uma oferta que eu tive lá no site hoje, tá? Realmente é muito bom. Ela é assinante do Prime, ela sabe tudo de política, muito antes de mim. Ela chega para mim com as notícias já de economia, sabe tudo. Ou seja, vai saber tudo da reforma tributária, então. Já pensou? Com certeza. Você, secretária da Saúde, chegar para visitar a sua mãe E ela de já saber tudo que você fez. 88 anos, 89, na faz época 90, 88, né? faz 90. De 88 anos, aí você chega lá, depois da Secretaria da Saúde, sua mãe vem, aqui, o que você vai fazer em relação a esse problema aqui? Eu não tô nem sabendo que problema, acabou de passar no jornal. Pensa nisso. Ela é uma pessoa. Ela vai ter que dar aula pra minha fantástica. mãe, porque a minha mãe até que também já faz Pix, já faz compra, mas não tá evoluída desse jeito, não. Então, manda um beijo pra ela, um beijo pro Zé Carlos, meu marido, e o Zezinho, que é o Zé Carlos, filho, né? Tá lá e dizer que eu tenho muito orgulho da família que eu tenho e pro meu irmão também. Tenho muito orgulho de todos eles. Sensacional. Sensacional. Bom, eu não queria acabar, mas Temos, né? temos, né? Tem mais alguma coisa que você queira contar, dizer, uma mensagem final para qualquer tipo de público que você deseje? Bom, queria agradecer muito o convite a vocês, né? E dizer, já que um grande público nosso aqui é de recém-formados, dizer que a medicina vale a pena. Nunca pensem que vocês estão na profissão errada, principalmente se vocês gostarem disso, né? E que profissão também não é tudo, dinheiro não é tudo. A gente tem que tentar conciliar as coisas, né? O que importa é a qualidade do tempo que você tem com as pessoas, não só a quantidade. Com certeza, com certeza. Sensacional. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Siga-nos nas nossas redes sociais. Tem o Instagram da Carry On Brasil. Tem também o YouTube da Carry On Brasil. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe a íntegra dessa entrevista sensacional que a gente fez, das outras também. Acompanhe os nossos cortes. E nós também temos aqui um convite para fazer para a Carry On Academy, tá? Lá são cursos onde a gente tenta apresentar pro
pro nosso público, né, para os recém-formados, cursos complementares, tá? Vale carga horária, vale tudo. Estudante também pode fazer. Fiquem antenados aí na Carry On, tá? Inclusive, a doutora Cláudia já passou um insight aqui pra gente, antes mesmo de começar as gravações, que ela vai ministrar um curso com a gente também na Academy, né, doutora? Se Deus quiser. Com certeza. Depois desse curso, todo mundo vai querer fazer residência de reprodução. Já pensou? Seria sensacional, né? O número de candidatos por vaga. Vamos aumentar os bebês do mundo aí, hein, gente? Exato. Queria agradecer a presença da doutora. Falar uma coisa que você esqueceu, que a gente, além do YouTube, a gente está no Spotify e no Amazon Music. Então, se você usa um ou outro, você pode ouvir a íntegra de todos os nossos episódios. Muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, foi um prazer participar dessa roda de conversa. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigada a vocês, gente. Uma ótima semana. Tchau, tchau, galera.